Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma aula hoje sobre problemas envolvendo circunferência, geometria analítica na circunferência, ok? Para resolvermos alguns desses problemas, eu vou aqui rapidamente fazer um resumo sobre alguns tópicos que iremos utilizar na resolução desses 3 problemas que eu selecionei, para que você tire aí todas as suas dúvidas sobre geometria analítica na circunferência. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, nós vamos aqui brevemente falar sobre posição relativa entre ponto e circunferência. Nós sabemos que um determinado ponto de um plano, em relação a uma circunferência, ele pode estar em 3 situações. Ou esse ponto vai estar aqui na região interna, delimitada pelo comprimento da circunferência, ok? Ou ele vai estar aqui dentro desta região interna, e ele é chamado então de ponto interno, a circunferência. Nesse caso aqui eu vou tomar uma circunferência lambda qualquer, ok? Geralmente os livros didáticos utilizam a letra grega lambda para representar uma equação de uma circunferência. Percebam que aqui eu tenho a equação da circunferência na forma reduzida, ok? Onde fica aqui bem evidenciado o centro, a abscissa e a ordenada do centro, e também fica aqui bem evidenciado qual o raio dessa circunferência. Então aqui eu sei, por exemplo, que o centro da circunferência tem coordenadas xc e yc. E por isso aqui o nosso centro tem coordenadas xc e yc. Dessa forma, eu posso aqui aleatoriamente escolher um ponto P qualquer do plano, de modo que esse ponto possa estar na região interna da circunferência, possa estar na região externa da circunferência, ou ele pode estar sobre a circunferência, ou seja, pertencer a esta circunferência. Então, as 3 situações que nós iremos aqui abordar sobre posição relativa entre ponto e circunferência são: o ponto P pode ser interno, quando ele está aqui dentro dessa região delimitada pela circunferência. Ele pode ser externo, quando ele está aqui um ponto fora da região delimitada pela circunferência, ou ele pode ser um ponto pertencente à circunferência, quando ele é um desses pontos que fazem, desses infinitos pontos que fazem parte da circunferência, ou seja, ele está sobre a linha que delimita a circunferência. Ok, pessoal? Então vamos lá. Para cada uma dessas situações, basta que analisemos o raio dessa circunferência que é dada e a distância do ponto P, qualquer, um ponto genérico, ao centro dessa circunferência. Analise aqui comigo. Veja que o ponto P está aqui na região interna, ok? O ponto P está na região interna. Agora veja comigo o seguinte: a distância entre este ponto P e o centro da circunferência, veja só, a distância entre o P e o centro, em relação à distância que é do centro à extremidade, que nesse caso aqui é o raio, ela é menor. Então, visivelmente, você consegue observar que essa região, que esse segmento que vai de P até C, ele é menor do que o R. Todas as vezes que a distância do ponto P ao centro for menor que o raio, a gente diz, então, que esse ponto P é um ponto interno à circunferência. Agora veja essa situação. Nós temos aqui, de verde, eu vou colocar a distância do ponto P até o centro, ok? Essa é a distância do ponto P ao centro, enquanto que essa aqui é a distância do centro à extremidade, ou seja, é o raio. Você pode perceber aqui que neste caso em especial, essas distâncias são idênticas, porque o ponto P também faz parte da extremidade aqui da circunferência, ou seja, a distância do centro ao ponto P é exatamente igual
ao raio. O que isso quer dizer, então, para nós? Quer dizer que o ponto P pertence à circunferência, ok? Nesse caso aqui, ó, se eu pegar essa distância ao quadrado menos o raio ao quadrado, eu vou ter um valor que é menor que zero. Nesse caso aqui, esse valor, aqui não foi abordado, mas é um valor igual ao valor zero. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora, se esse ponto está externo à circunferência, olha o que vai acontecer. Essa distância que vai do ponto P até o ponto C, que é o centro da circunferência, ela é maior que a distância do raio. Então, todas as vezes que essa distância for maior que o raio, aí nós dizemos que o ponto P é um ponto externo à circunferência. Então, ficou claro? Se a distância do ponto ao centro é menor que o raio, ele é interno. Logo, o ponto P vai estar aqui, ó, nessa região que fica dentro da circunferência. Se o ponto P está sobre a circunferência, isso quer dizer que a distância do ponto P ao centro é exatamente igual ao raio, ok? E se esse ponto P estiver na parte externa da circunferência, essa distância de P a C vai ser uma distância maior que o raio. Ok? Então vamos lá. É bom lembrar que a distância entre dois pontos quaisquer é a raiz quadrada, né, da diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, se você precisar calcular a distância entre dois pontos, que é o caso aqui, para eu fazer essa análise, eu preciso descobrir a distância do ponto P até o ponto C. Então, para fazer o cálculo dessa distância do ponto P ao ponto C, nós utilizamos a seguinte expressão. Aí vai ficar xc menos xp ao quadrado mais yc menos yp ao quadrado. E assim a gente calcula essa distância, certinho, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou resolver esse primeiro problema, que diz assim, o ponto P de coordenadas raiz de 2 e a ordenada 1 em relação a esta circunferência aqui, ele é o quê? É um ponto externo, é um ponto interno, é um ponto que pertence à circunferência ou ele é o próprio centro da circunferência? Então vamos lá, para a gente fazer essa análise, lembre bem aqui da equação reduzida da circunferência, que é essa equação que você está vendo aqui, ok? Esta equaçãozinha reduzida, pessoal, ela nos fornece o centro e o raio. Vamos fazer com que esta equação aqui que foi dada se assemelhe àquela estrutura da equação reduzida da circunferência. Para fazer isso, o nosso xzinho aqui, ó, ele tem que estar multiplicando por 1. Então, o que eu vou fazer para que aqui, ó, tanto aqui como aqui, apareça o número 1? Basta que eu divida toda essa equação por 4, ok? Vamos fazer isso, ó. Eu vou dividir todos esses termos aqui por 4. Todos os termos da equação. A equação resultante, né? Vai ser aqui a nossa equação lambda, vamos dizer assim, vai ficar, ó, 4 dividido por 4, ó, vamos cancelar esse 4 com esse 4 vai cancelar com esse aqui. Vai sobrar o quê? Vai sobrar só x ao quadrado, mais aqui cancelou esse 4 com esse, vai sobrar y ao quadrado, isso é igual a... E aqui não dá para cancelar o 9 com 4. Então, o que é que você vai fazer? Você vai deixar a fração aí, deixa a fração, beleza? Agora, para que isso aqui fique x ao quadrado, esse x diminuiu quem? Esse x diminuiu nada, não é isso? Para que fique x ao quadrado, eu tenho, na verdade, x menos 0 elevado ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque a estrutura lá da função da equação reduzida é a seguinte, é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, isso é igual ao raio elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui uma estrutura que se assemelha a essa para que a gente consiga dizer quem é o centro e quem é o raio da circunferência. Certo, pessoal? Então, vamos lá, continua. Para que fique aqui só o y ao quadrado,
significa que esse y está subtraindo quem? Ninguém, né? Está subtraindo o zero. Ou seja, y menos zero ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Então, ao fazer isso aqui que a gente fez, diminuindo o x de zero e diminuindo o y de zero, nós não alteramos esse primeiro membro aqui. Ele não foi alterado. Agora, lá no segundo membro, nós temos aqui 9 quartos, ok? Mas eu preciso de alguém que esteja elevado ao quadrado que seja igual a 9 quartos. Quem seria esse número que elevado ao quadrado me forneceria o resultado 9 quartos? Aí, para você obter este número que é elevado ao quadrado dá 9 quartos, basta que você tire a raiz aqui desse termo, ok? A raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2. Logo, 9 quartos é o mesmo que 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Concorda comigo? Olha só, o 3 ao quadrado é o próprio 9, assim como o 2 ao quadrado é o próprio 4. Então, vejam só, a nossa equação agora já está na forma reduzida. Olha só, então, eu vou entender que quem é, então, o meu x do centro, o y do centro e o raio? Olha só, o x do centro vai ser quem? O zero. O y do centro vai ser quem? O zero também. E o raio vai ser o quê? 3 meios. Então, vamos reescrever o seguinte, ó. Sobrepondo a fórmula, fica claro que aquilo que diminui o x é o x do centro. Logo, o que que diminuiu o x aqui? Zero. Então, as coordenadas do centro, o x do centro é zero. Aqui é a mesma coisa. O que diminuiu o y é o y do centro. Nesse caso, o que está diminuindo o y? Nada, zero. Então, o y do centro também é zero. Logo, o centro dessa circunferência é a própria origem do sistema cartesiano. Assim como o raio vai ser quem? Vai ser o número que está elevado ao quadrado. Olha só. O raio está elevado a 2, então o 3 meios também está elevado a 2. Logo, eu entendo que esse raio vale 3 meios, né? Ou 1,5. Tranquilo até aqui? Beleza, então já descobrimos o centro e o raio dessa circunferência. Para a gente saber, então, se o ponto é interno, externo ou pertencente à circunferência, a gente vai fazer o quê? Calcular a distância deste ponto P até o centro da circunferência. Ok? A gente já pode descartar aqui a letra D, onde ele dizia que o ponto P é o centro. A gente já viu que não é. O centro é o ponto 0, 0. E aqui nós podemos calcular essa distância para dizer qual é a posição relativa deste ponto P em relação a essa circunferência aqui, 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 9, ok? Apaguei aqui só para ficar tudo limpinho para a gente chegar a esta conclusão agora. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a distância, calculando agora, a distância do ponto P ao ponto C vai ser o quê? A raiz quadrada, lembra? Olha aqui a expressão. A raiz quadrada de xc menos xp. Aí pega, quem é o x do centro? Lembra que o centro está aqui. Logo, a primeira coordenada aqui é quem? É o x do centro. E essa aqui é o y do centro. Ok? Então, quem é o x do centro? Vamos lá. Vai ficar 0 menos o x do ponto P. O x do ponto P é a raiz de 2, eleva tudo ao quadrado, mais, quem é agora o y do centro? O y do centro está aqui, é 0, menos, agora o y do ponto P. Quem é o y do ponto P? É 1 e eleva tudo ao quadrado, ok? Eleva tudo aqui ao quadrado, logo, nós vamos ter aqui, ó, que a distância do ponto P ao ponto C é igual a raiz de, vamos lá,
A raiz de quem? 0 menos raiz de 2 é menos raiz de 2. A base negativa, quando elevada ao expoente par, fica positivo. Então, sobra o que aqui? Raiz de 2 ao quadrado. Como a raiz de 2 tem índice 2 e o expoente também é 2, a gente elimina esse radical aqui, ó. Elimina esse radical como expoente e sobra para a gente apenas o número 2. Aí vai lá, mais. Aqui, ó, 0 menos 1 é menos 1, só que elevado ao quadrado vai dar o próprio 1 positivo, pois o expoente é par, ok? Então, o que sobra aqui é a raiz de 2 mais 1, ou seja, raiz de 3. Então, a gente entende que a distância do ponto P ao ponto C é raiz de 3, que isso vale aproximadamente 1,7, tá, pessoal? Então, vamos fazer agora a comparação entre a distância do ponto P ao ponto C e o raio da circunferência que a gente já encontrou aqui, ó, certo? Faça essa análise. A distância do ponto P ao ponto C, ela é maior, menor ou igual ao raio? Então, a gente observa que como essa distância ela é 1,7 e o raio é 1,5, 1,7 aproximado, tá? A gente entende que essa distância do ponto ao centro é maior que o raio. E se a distância do ponto P ao centro é maior que o raio, a gente entende, então, que P é um ponto externo à circunferência que a gente nomeou de circunferência lambda, ok? Então, a gente marca aqui a alternativa A, pois a distância do ponto P dado até o centro da circunferência, ela é maior que a distância do raio, o comprimento do raio. Então, problema 1 resolvido, certo, pessoal? Vamos para a próxima. Problema número 2. Problema 2 diz assim. Sendo lambda a circunferência de equação, tá aqui a equação dada, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y mais 7 igual a 0 no plano cartesiano, considere as seguintes afirmativas. E aí ele faz aqui 3 afirmativas, que o raio de lambda é raiz de 7, que o centro de lambda é o ponto 0,3 e que a reta tangente a esta circunferência lambda neste ponto 1, 2 tem a equação 1 mais x, ou x mais 1, que é a mesma coisa, ok? Então, nós vamos fazer o mesmo processo. Eu vou partir desta equação aqui que foi dada. Vou encontrar a equação reduzida, que é correspondente a esta, e aí nós vamos fazer as análises de centro, de raio, e essa análise também de tangência aqui, que o ponto 3 pede que façamos. Certo, pessoal? Então, vamos lá. A primeira coisa é transformar esta equação numa equação reduzida. Eu vou juntar x com x, y com y, e quem não tiver nem x nem y, vou jogar para o segundo membro, que vai fazer parte do raio, certo? Então, aqui, ó, primeiro, o x está sozinho, certo? Se o x está sozinho, a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Para aparecer aqui exclusivamente x ao quadrado, esse x está diminuindo quem? Está diminuindo zero, ok? Pois x menos zero ao quadrado vai dar o próprio x ao quadrado. Ele está sozinho ali, então é x menos zero, ok? Já é um indício para nós de que o x do centro é zero, beleza? Mas vamos continuar. Mas vou juntar agora o y com o y, tá? Aqui, ó. O y tem que diminuir quem? Para que apareça esta expressão aqui, y ao quadrado menos 6y. Pessoal, lembre bem que quando você tem dois termos aqui, subtraindo elevado ao quadrado, isso aqui é um produto notável, ok? Você tem aqui o binômio e quando ele é elevado ao quadrado, ele vai gerar para você aquele chamado trinômio quadrado perfeito. Quem lembra disso? Quem lembra? Você tem, ó, A mais B, quando você eleva ao quadrado, vai ficar assim, ó,
quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não foi assim que você aprendeu? E quando aqui é menos, o que que muda? Muda só esse sinal aqui do meio, né? Então perceba que essa estrutura aqui, ó, y ao quadrado menos 6y, tá? Esse 7 aqui, ó, que não está multiplicando y nenhum, eu vou jogar lá para o segundo membro, certinho? Mas eu tenho que descobrir quem é esse carinha que o y está diminuindo para que esta expressão aqui, esta expressão y ao quadrado menos 6y apareça. Então, ali, o 7, que era positivo, vou passar para o segundo membro negativo. Então, analisa comigo. De onde é que vem essa parte aqui do trinômio quadrado perfeito? Essa parte vem de onde? Ela vem disso aqui, ó. Você multiplica 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Lembra bem? Se você considerar que o primeiro termo é o y, então seria 2 vezes y vezes alguma coisa aqui, e isso tudo lá tá dando quanto pra gente aqui, ó? Quanto é que tá dando? 6y, olha só. Então você multiplicou o 2 pelo primeiro termo, que era y, e multiplicou pelo segundo termo, que eu não sei quem é ainda, e isso deu 6y. Então, quem é esse carinha aqui, que é o segundo termo, que eu vou ter que colocar aqui, ó, para subtrair o b? Quem é esse carinha? 2 vezes y vezes o quê vai me fornecer o 6y? Já descobriu aí, né? Justamente, o número aqui que nós estamos buscando é o 3, pois se eu multiplicar 2 vezes y vezes 3, vai aparecer para a gente quem? O 6y. Então, lembre que esse carinha aqui é o 3. O y estava diminuindo o 3 para que isso aqui aparecesse, ó, y ao quadrado menos 6y. Só que a gente sabe que não termina aí, né? Então, vamos colocar aqui o y e o 3 e ver o que vai acontecer. Se eu colocar o y e o 3, vai ficar como? O quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 3. Só que aí você tem o final ainda, mais o quadrado do segundo. Ou seja, você ainda tem ali um mais 3 ao quadrado. Ou seja, isso aqui me forneceria o quê? Y ao quadrado menos 2 vezes 3, 6 vezes y, 6y, que é exatamente o que você tem ali em cima, ok? É exatamente isso aqui. Só que você ainda tem ali, ó, mais 9. Então, perceba que para que isto aqui apareça, eu tenho que pegar o y menos 3 ao quadrado. Só que eu estou adicionando ali um mais 9 que não existia nessa conta. Eu adicionei aqui um mais 9 aqui no primeiro membro, e para que isso fique equilibrado, para que eu não desequilibre esta identidade aqui, esta igualdade, para que ela não se desequilibre, esse mais 9 que você adicionou aqui no primeiro membro, ao fazer esse produto notável, você tem que adicionar aqui também no segundo membro, para que a balança se equilibre novamente. Entendeu? Entenda a identidade, a igualdade como uma balança. Tudo que você adicionar aqui no primeiro membro, você tem que adicionar também no segundo para que ela continue equilibrada, certo? Então aqui a gente já descobriu que o xc é 0, que o y do centro é 3, ok? Descobrimos o y do centro. E aqui vai sobrar quem, pessoal? Menos 7 mais 9. Vai sobrar quem? Vai sobrar 2, ok? Logo, a nossa equação reduzida, vamos colocar ela aqui bonitinha aqui agora, vai ficar escrita da seguinte forma: x menos 0 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, isso é igual a 2. Lembra também que a forma geral é a seguinte, é x menos xc ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, e isso é igual ao raio ao quadrado.
Aí é por isso que a gente diz que o xc vale 0, que o yc vale 3 e que o raio ao quadrado vale 2. Ora, se esse raio ao quadrado vale 2, eu entendo então que esse raio seria o quê? Mais ou menos a raiz de 2. Como eu estou trabalhando aqui com medida, a medida negativa não me convém, eu vou considerar então que o raio da circunferência é raiz de 2, ok? Então, vamos lá. Eu já tenho o centro da circunferência, que é o ponto 0 para x, está aqui o x do centro, é 0 para x e 3 para y, já temos o centro, e já temos o raio. E aí, para adiantar, eu já coloquei aqui essa circunferência, já posicionada no local correto. Vamos lá. Então, considere aqui, por exemplo, que aqui seria a abscissa igual a 1, ok? Aqui nós temos 1 de abscissa, aqui 2, aqui 3 e assim sucessivamente. Aqui seria quem? Menos 1, aqui seria menos 2, aqui menos 3 e assim sucessivamente. Aqui nós teríamos 1, aqui nós teríamos 2 e aqui nós teríamos o ponto 3. Vejam só como o centro da circunferência, ele já está posicionado no ponto correto, que é o ponto 0 para x e 3 para y. 0 e 3. Então, está aqui o centro da circunferência no ponto 0, 3, 0 para x, 3 para y, e já está aqui a circunferência desenhada com um raio de raiz de 2. Entenda que raiz de 2 é algo próximo de 1,4, ok? Então, esse raio, ele parte aqui de 3 e ele vai 1,4 para cima, 1,4 para baixo, 1,4 para a esquerda, 1,4 para a direita, de modo que, se eu quisesse saber, por exemplo, que número é esse aqui, obviamente seria o 3, que é onde ele já está posicionado, mais o valor de raiz de 2, que é o valor do raio, ok? Da mesma forma, se eu quisesse saber esse ponto aqui, seria o valor 3 menos a raiz de 2. Então, está aí desenhada a sua circunferência, ok? Ela está aí já o esboço da circunferência. Mas não foi isso que a questão pediu, certo? Primeiro, o raio é raiz de 7? Foi isso que nós encontramos? Não, né? O raio é raiz de 2. Então, a alternativa aqui, a afirmação 1 é uma afirmação falsa. O centro é o ponto 0,3? Está aqui o centro. Confirmamos que isso realmente é 0,3. Então, a primeira é falsa, a segunda afirmação é verdadeira. Agora, a terceira afirmação diz o seguinte: a reta tangente à lambda no ponto 1, 2 tem equação. Olha aqui qual é a equação. A equação y igual a 1 mais x ou x mais 1. Então, vamos ver essa reta tangente. Primeiro, reta tangente é essa reta que passa a tocar a circunferência em um único ponto. Ele nos diz que o ponto de tangência é esse ponto 1, 2. Veja só, o ponto 1 para x, 2 para y. Tá aqui o ponto. Esse ponto que eu posso chamar aqui de ponto P, ok? É o ponto de tangência. É o ponto em que a reta toca a circunferência. Todo e qualquer ponto de tangência, pessoal, ele forma aqui com o centro da circunferência uma reta que é perpendicular à reta que é tangente. Então, se eu traçar uma reta aqui, passando pelo centro da circunferência, aqui nós temos o centro, ok? Ó, tá aqui o centro no ponto 0,3 e tá aqui o ponto P de tangência no ponto 1, 2. Tá aqui P e tá aqui C. Se nós traçarmos uma reta que passe por P e por C, vou traçar aqui essa reta, olha só. Se traçarmos uma reta que passa por P e por C,
ela obrigatoriamente vai formar aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certinho? Ou seja, essa reta aqui que une o ponto P e C, ela é uma reta perpendicular a essa reta aqui, que é a reta tangente. Então, a gente pode escrever o seguinte, que a reta R, ela é perpendicular à reta T. Isso quer dizer o quê? Que elas formam 90 graus entre si. E aí entra aqui mais um conceito que você precisa relembrar antes de estudarmos as circunferências, que é o conceito de perpendicularismo entre retas. Todas as vezes que nós temos retas perpendiculares, a gente vai ter que fazer essa seguinte análise. E aí eu vou voltar aqui um pouquinho nessas posições relativas. Veja aqui comigo. As posições relativas, as mais utilizadas, são a do paralelismo, nós temos aqui, quando duas retas são paralelas, e a do perpendicularismo, quando duas retas são perpendiculares. Retas paralelas, você já sabe, são retas que não possuem nenhum ponto em comum. E isso acaba provocando uma inclinação que é semelhante nessas retas em relação ao eixo X. Então, se R e S são paralelos, o ângulo de inclinação que essas retas fazem em relação ao eixo X é o mesmo. Ora, o coeficiente angular de cada uma dessas retas é exatamente a inclinação dessas retas em relação ao eixo X. Então, se eles têm a mesma inclinação, é normal que elas tenham também o mesmo coeficiente angular. Então, a conclusão que a gente chega quando nós temos duas retas paralelas, R e S, é que o coeficiente angular da reta R é exatamente igual ao coeficiente angular da reta S. Então, todos os casos de paralelismo, você vai utilizar essa relação dos coeficientes angulares. Agora, quando elas são perpendiculares, que é o caso que nós estamos precisando ali para resolver o nosso problema, elas, primeiro, formam 90 graus entre si. Esses ângulos são ângulos complementares, ok? Significa o quê? São ângulos suplementares, perdão. Se você pegar aqui, ó, a diferença, né, desses ângulos do ângulo formado pela reta S e o ângulo formado aqui pela reta R, vai dar 90 graus. A conclusão que a gente chega é a seguinte, é que o coeficiente angular de ambas, o produto desse coeficiente angular, vai ser igual a menos 1. Então, é mais fácil você escrever da seguinte forma. Todas as vezes que você tem duas retas que são perpendiculares, você vai dizer o seguinte, que o MR é menos 1 sobre o MS. Lembre o seguinte, que menos 1 dividido por MS vai ocasionar o quê, gente? Vai ocasionar a seguinte situação. Todas as vezes que duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma dessas retas vai ser o oposto, por causa do sinal de menos, olha só, e vai ser o inverso, porque está 1 dividido por ele. Então, para que você encontre o coeficiente angular da reta que é perpendicular, basta que você faça o oposto inverso do coeficiente angular da outra reta, ok? Então, vamos lá. Significa o quê? Então, eu tenho duas retas aqui, a reta R e a reta T, e eu preciso encontrar a equação dessa reta que é tangente, tá? Mas eu não tenho o coeficiente angular dela. Só que eu sei que ela é perpendicular a essa outra reta aqui, que é a reta que passa por P e C, ok? Então, primeiro eu vou encontrar a equação da reta R. Depois que eu encontrar a equação da reta R, nós vamos dizer que o coeficiente angular da reta T é o oposto inverso do coeficiente angular da reta R. E aí, com o coeficiente angular de R em mãos,
eu vou conseguir encontrar a equação da reta, certo? Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui as coordenadas do ponto P. Anote aqui comigo. O ponto P é o ponto de coordenadas 1, 2. Enquanto que o ponto C, que é o centro da circunferência, é o ponto de coordenadas 0, 3. Confere? Confere. Beleza. Então, vamos fazer o quê? Encontrar a equação dessa reta. Como que a gente encontra a equação da reta a partir de dois pontos dados? Você pode fazer usando determinantes, ok? Então, nós vamos colocar aqui x e y. Vou colocar aqui o ponto 1 e 2. Vou colocar o ponto 0, 3. E vou colocar aqui, pessoal, você poderia fazer o quê? Normalmente, os alunos fazem isso aqui, ó. Eles completam essa matriz de ordem 3 com o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação, e repetem as duas primeiras colunas, né? Fariam isso aqui, ó, x1, 0, y2, 3, e aí você faria aqui um dispositivo que nós chamamos de regra de Sarrus ou regra de Sarri, ok? Mas você pode fazer assim também. Eu vou apagar tudo isso aqui. Uma simplificação dessa regra de Sarri é você fazer isso aqui. Ó. Você já tem aqui as coordenadas dos 3 pontos. É você repetir a tua primeira linha aqui embaixo. Então, eu vou repetir o x e o y aqui embaixo. Vou fechar aqui. E vou traçar aqui 3 diagonais principais, assim como a gente faria lá na regra de Sarri, ok? 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias, e você vai seguir o mesmo princípio. Diagonal principal, você conserva o sinal, enquanto que a diagonal secundária, você inverte o sinal. E no final, utilizando aqui a condição de alinhamento de 3 pontos, esse determinante tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. X vezes 2 vai dar 2x, 1 vezes 3 vai dar 3, 0 vezes y é 0. Y vezes 1 vai dar y, 0 vezes 2 vai dar 0, e 3 vezes x vai dar 3x. Então, segura aqui. Esses aqui da diagonal principal, nós vamos conservar o sinal, enquanto que os da diagonal secundária, nós vamos inverter o sinal, certo? Então, vai lá, calcula comigo. Aqui vamos ter 2x mais 3. Aqui do outro lado, inverte, lembra que vai inverter, menos y, menos 3x, e tudo isso tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. Não tem nenhum y para somar com esse, eu vou repetir aqui, menos y. Aqui você vai somar o 2x com o menos 3x, vai dar menos x, e vai sobrar mais 3. E isso é igual a 0. Até aqui tranquilo? Segue. Então, vai ter menos y, vai ser igual, esse menos x vai mais x, e esse mais 3 vai menos 3. Só que o y ficou negativo lá no primeiro membro, né? Vamos multiplicar toda essa equação por menos 1? Então, ela vai ficar assim, ó. Y é igual a menos x mais 3. Vejam só, essa equação é a equação que passa pelo ponto P e pelo ponto C, que é essa equação aqui, ó, que nós fizemos e chamamos ela de equação reta R, ok? Que é a reta que passa pelo ponto P e C e que é perpendicular à reta T. Então, o que nós encontramos aqui foi a equação da reta R. Porém, como se sabe que R é perpendicular a T, então eu posso dizer que o coeficiente angular de T é o oposto inverso do coeficiente angular de R. O coeficiente angular de R está aqui, ó. Lembre que a equação reduzida da reta se escreve assim, ó, y igual a mx mais n. Então, está implícito aqui, ó, que esse m, esse coeficiente angular da reta R, é menos 1. Está implícito ali
que é menos 1. Logo, quando eu substituir esse mr por menos 1, veja o que vai acontecer. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 sobre... Quem é o coeficiente angular de R? É menos 1. E menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1 positivo. Logo, o coeficiente angular da reta T, que é a reta tangente à circunferência, vale 1. Pronto. Com isso, a gente já pode encontrar a equação da reta T, através da fórmula da equação reduzida da reta. Quem lembra da fórmula da equação reduzida da reta? Ela diz o seguinte, que é y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Sendo esse y0 e esse x0 as coordenadas de um ponto P qualquer da reta que é dado, x0, y0, ok? E nós já temos esse ponto, né? Que ponto é esse que passa pela reta T? Volta aqui na questão. O próprio ponto P. O ponto P tem coordenadas o quê? Coordenadas 1 para x, 2 para y. Volta lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse ponto P que a gente deseja, ele tem coordenadas 1 para x e 2 para y. E o m que está aqui, a gente já encontrou o m. E ele vale 1. Então, vou colocar aqui 1. Então, no lugar de y0, nós vamos colocar 2. No lugar do x0, nós vamos colocar 1. E no lugar de m, nós vamos colocar 1 também, que foi o valor que nós encontramos. Logo, vai ficar assim, y menos 2 é igual, tudo isso vezes 1 é ele mesmo. Logo, o y vai ser x menos 1, esse menos 2 vai para o segundo membro, mais 2, e a gente chega então à conclusão que o y é igual a x menos 1 mais 2 é x mais 1, ok? Essa aqui é a equação da reta T, que é a reta tangente à circunferência, certo? Então, volta lá, o item 3 dizia que a reta tangente, olha só, ela tinha a equação y igual a 1 mais x, nós encontramos que y é igual a x mais 1, logo, essa aqui é verdadeira, ok? Então, nós temos que 2 e 3 são verdadeiros, logo a resposta aqui do problema 2, você vai assinalar aqui a letra A, tá ok, pessoal? Então, vamos para o último problema, tudo bem? Aqui o problema número 3, que diz assim: com relação à reta que passa pela origem e é tangente a essa curva x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25, considere. Então, ela está dizendo o seguinte, que existe uma reta que passa pela origem e é tangente a essa circunferência, ok? Existe uma reta. E aí ele quer saber se essa reta ela é paralela a essa outra reta, se ela é paralela à bissetriz dos quadrantes pares e se ela é perpendicular a esta outra reta aqui. Vamos lá tentar fazer essas afirmações, certinho? Então, primeiro vamos olhar aqui para a equação. Ele já me deu a equação reduzida, então é fácil identificar aqui, ó. Esse aqui é quem? Já pegou aí o x do centro. Esse aqui é quem? O y do centro. E isso aqui, quando nós tirarmos a raiz, vamos obter quem? O raio, né? Se você ainda não lembra, é só sobrepor a equação reduzida da circunferência, faz a sobreposição dessas duas expressões, e aí vai ficar muito claro para você quem é quem. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui ele forneceu agora x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, e isso é igual a 25. Então, vejam só como a estrutura é a mesma. Então, fica aqui subentendido que o xc vale 3, que o yc vale 4 e que o r ao quadrado vale 25. Logo, se r ao quadrado vale 25,
R vai ser mais ou menos a raiz de 25. Como nós estamos trabalhando com medida, eu vou desconsiderar aqui o negativo e ficar só com a raiz positiva de 25, que é 5. Logo, nós já temos o raio e já temos o centro também, que é o centro de coordenadas 3 para x e 4 para y. Ok? Então, vamos lá. Eu, para adiantar, já fiz aqui esse esquema também. Eu fiz uma circunferência com o centro no ponto 3 e 4. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Tá aqui o ponto 3 para x. E 4 para y. 1, 2, 3, 4 para y. Tá aqui a circunferência. No ponto 3, 4. E com raio 5. Olha, gente. Significa que deste ponto, que é o centro da circunferência, desse ponto aqui, que é o centro, para qualquer extremidade, a medida vai ser quem? Vai ser 5. Então, eu meço aqui 5 para cima. Então, se eu já estou no 4, mais 5 para cima aqui, ele vai até o 9, ok? Vai até o 9. Se eu estou no 4 e vai descer 5, então, 5 unidades abaixo do 4 vem até o menos 1. Agora, no eixo X, se eu já estou no X3 e eu tenho que ir 5 para a direita, então eu vou até o 8, não é isso? O raio não é 5, então ela vem aqui até o 8. Se eu estou no 3 e eu tenho que ir 5 para a esquerda, então esse ponto aqui vai ser o ponto menos 2. Ok? Então ficou fácil aí para a gente fazer o esboço desse gráfico. Tá? Você pode treinar aí também a construção de gráficos. Então é o seguinte, ele quer a reta tangente. Agora, olha só isso aqui. Faça um triângulo a partir da união desses 3 pontos aqui, pessoal. Olha só. Que triângulo é esse? É o famoso triângulo retângulo, ok? É o triângulo retângulo de catetos 3, 4. Esse triângulo aqui ele é bem batidão, né? Então, esse triângulo aqui, nós já sabemos que se o cateto aqui mede 3 e o outro cateto mede 4, essa hipotenusa aqui vai valer 5, certo? Se você tem dúvidas, basta que você faça o teorema de Pitágoras, colocar aqui, ó, que essa distância ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai dar a raiz de 25, que é 5. Então, entenda comigo. O raio é 5 e a distância do centro até esse ponto também é 5, significa, então, que essa circunferência passa aqui pela origem do sistema. E a interseção dessa reta com a circunferência, essa reta que eu vou chamar de T, que é a reta tangente, se dá exatamente na origem. Então, a interseção de lambda e T, se você fosse fazer uma interseção aqui, ó, da reta T, interseção com a circunferência lambda, essa interseção seria quem, pessoal? Seria o ponto, né? Seria o ponto 0, 0, ou seja, a própria origem do sistema de coordenadas. O único ponto em comum entre essas duas figuras geométricas, que é essa reta e essa circunferência, é a origem do sistema. Então, pessoal, vamos responder aqui, beleza? Vamos responder aqui as afirmações. Essa segunda aqui já está fora, né? Olha o que ele diz aqui na segunda. Nada a ver. Ela é paralela à bissetriz dos quadrantes pares. Isso é falso, tá, pessoal? Por quê? A bissetriz dos quadrantes pares, ela é essa reta que passa aqui, certo? Ó, que passa aqui formando, vamos dizer assim, um ângulo, né, de 45 graus. Então, essa aqui, ó, em verde aqui, é a bissetriz. Eu tracei aqui a chamada bissetriz dos quadrantes pares. Essa é a bissetriz. E ela já tem uma fórmula aqui que você pode levar isso aqui e memorizar,
que é a seguinte, que é y igual a menos x. Significa que qualquer valor de x que você pegar, o valor y dele vai ser exatamente o oposto. Vamos fazer o teste? Por exemplo, se x for 1, quem é o y dele? Menos 1. Se x for 2, quem é o y dele? Menos 2. Se x for 3, quem é o y dele? Menos 3. E assim sucessivamente. Então, essa é a bissetriz dos quadrantes pares. Então, eu vou chamar essa reta aqui de reta B, tá? Que é a reta da bissetriz dos quadrantes pares. Agora, quem seria, então, a reta que é perpendicular a este segmento aqui? Então, seria uma reta que passa mais ou menos por aqui, tá, pessoal? Ela vai passar aqui também pela origem, tá? Vai passar pela origem, porém, ela vai formar aqui, com esse segmento, um ângulo de 90 graus. E a gente precisa saber se essa bissetriz ela está correta, ok? Então, vamos ver lá. Para ela estar perpendicular, a gente tem que fazer aquela análise de perpendicularidade entre retas. O coeficiente angular de uma deve ser o oposto inverso da outra. Vamos fazer aqui. Então, primeiro eu preciso obter a equação dessa reta que passa pelo centro da circunferência e pela origem. Vamos lá? Então, o centro da circunferência é o ponto 3, 4. A origem do sistema é o ponto 0, 0. Vamos obter aqui aquela equação da circunferência como eu ensinei na questão anterior. Então, você coloca x, y, 3, 4, 0, 0 e repete aqui o xy, certo? Vamos lá. Então, aqui vai ficar o seguinte. Você vai fazer aqui, ó, 3 diagonais principais. Vamos fazer aqui 3 diagonais secundárias, ok? 3 diagonais secundárias. E aí você vai encontrar a equação da reta aqui, igualando esse determinante a zero. Então, aqui vai ficar x vezes 4, 4x. 3 vezes 0 é 0. Y vezes 0 é 0. Desse lado, y vezes 3 é 3y. 4 vezes 0 é 0. 0 vezes x é 0. O que sobrou? Diagonal principal sobrou 4x. O que sobrou aqui? 3y. Vem com sinal trocado, ok? E tudo isso é igual a 0. Então, se menos 3y é igual, tá? Mais 4x passa para o outro lado, menos 4x. A gente chega aqui, nem precisa, né? Eu vou deixar assim. Só para a gente achar a equação. Vamos lá. Então, aqui já é a equação da reta. Vamos chamar aqui essa reta de reta R, tá? Então, aqui é a equação da reta R. Essa reta R tem a equação 4x menos 3y. Agora, para encontrar o coeficiente angular, a gente coloca ela na forma reduzida. Então, vai ficar menos 3y igual a menos 4x. Aí, você multiplica aqui por menos 1, só para deixar positivo aquele primeiro membro. Então, vai ficar 3y igual a 4x. Esse 3 que está multiplicando o y passa dividindo, então vai ficar 4/3 de x. Logo, a gente encontra aqui que o coeficiente angular da reta R vale aquilo que está multiplicando o x, ou seja, isso aqui é o próprio coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular é 4/3, beleza? Achamos o coeficiente angular da reta R. Se essa reta R é perpendicular à reta T, logo, o coeficiente angular da reta T é o oposto inverso do coeficiente angular da reta R. Então, você vai colocar aqui, ó, menos 1 dividido por 4/3. E aí, você lembra que divisão de frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente chega aqui à conclusão de que mais com menos é menos. Isso aqui vai dar 3/4. Ou seja, o coeficiente angular da reta T vale menos 3/4. Com esse coeficiente angular, a gente já consegue fazer aqui, pessoal, a análise. Olha só, ele diz que ela é perpendicular a essa reta aqui.
4x menos 3y. Será se é perpendicular? Vamos olhar aqui. Isola o y. Menos 3y é igual a menos 4x. Multiplica por menos 1, vai ficar tudo positivo. Então, a gente chega à conclusão de que y é 4x sobre 3. O coeficiente angular é quem? 4/3. E o coeficiente angular da reta R é quem? Da reta T, perdão, é menos 3/4. Ela é perpendicular? Será se 4/3 é o oposto inverso de menos 3/4? Menos 3/4? Faz isso aí. O oposto, troca o sinal. O inverso, inverte numerador com denominador. Então, de fato, é 4/3. Olha só, o coeficiente angular dessa é 4/3, o coeficiente da outra é menos 3/4. Lembra que para achar o oposto inverso, quando a gente tem aqui duas retas que são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o oposto inverso da outra. Então, sim, essa afirmação 3 é uma afirmação verdadeira, certo? Ela é bissetriz dos quadrantes pares? Não, ó. Lembra que a equação da bissetriz é essa aqui. Olha a equação que nós encontramos. Nós encontramos essa equação aqui. Então, a 2 é falsa, tá, pessoal? A 2 é uma afirmação falsa. E ela é paralela a essa equação? Ora, para ser paralela, lembra que o coeficiente angular tem que ser igual. Vamos ver qual é o coeficiente angular dessa. Isola. Menos 4y vai ser, tá? Mais 3x vai menos 3x mais 25. Aí lembra que esse menos 4 vai passar dividindo todo mundo, ok? Então vai ficar como isso aqui, ó. Olha só, nem precisa, né? A gente já tem ela aqui bonitinha, isolada. 3x menos 4y. E a equação que nós encontramos aqui foi quem? Olha só, a equação, o coeficiente angular foi quem? Menos 3/4. Aqui o coeficiente angular vai ser quem? Dessa reta. Analisa comigo aqui, ó, para saber se ela vai ser ou não. Vai ficar assim. Menos 4y é igual a menos 3x mais 25. Passa esse menos 4 dividindo todo mundo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Menos, menos, aqui vai dar mais 3/4 de x, mais com menos dá menos 25 sobre 4. Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? 3/4. Quem é o coeficiente angular da reta tangente? Menos 3/4. O coeficiente angular é o mesmo? Não, né? Então, se não é o mesmo, elas não podem ser retas paralelas. Então, a afirmação 1 é uma afirmação falsa. Logo, a única afirmativa aqui que é verdadeira é a afirmativa 3. Portanto, a correta aqui é a letra C. Somente 3 está correta. Ok, pessoal? Então, aí, 3 problemas de um bom nível de circunferência. Também aqui trabalhando a parte de posição relativa entre ponto e circunferência e posição relativa entre reta e circunferência e posição relativa entre duas retas. Então, 3 problemas aqui bacanas. Coloca aí o seu comentário, diga se achou fácil, se achou difícil, compartilha aí com seus amigos e um grande abraço. Tchau, tchau.